e passava agora a apresentar-vos o professor da casa, o professor Timó, atualmente professor associado, professor catedrático da Escola Superior de Biotecnologia, que leciona então nas áreas de microbiologia e segurança alimentar. As suas atividades de investigação no nosso centro focam-se, tem-se focado essencialmente na microbiologia de vinhos e nas ciências enológicas. Ao longo do tempo tem tido várias funções de coordenação e gestão nas áreas da ciência enológica e da segurança alimentar e é atualmente coordenador de uma nova licenciatura Ciência e Sociedade. E, portanto, na sua intervenção de hoje vai abordar o tema Systems Thinking, que eu vou pôr já de seguida, na aplicação da ciência e tecnologia a bem da sociedade. Portanto, passo então a palavra ao professor Tim. Obrigado, professor. Bem, muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei que meus colegas foram um bocado mais informais, ficar aqui em frente, mas eu fico um bocado nervoso porque eu começo a esquecer coisas, portanto tenho que ficar aqui com o cabo, senão vou esquecer. Portanto, é mais por isso do que eu realmente sentir criar uma distância entre vocês e eu. Ok. Oh, guys, calm down. Ok? Calma. Alguém quer fazer exercícios de inspiração? Relaxamento. Bem. Ótimo. Está melhor? Vamos começar. Ok. Eu escolhi um nome algo pomposo, porque realmente vocês são... Eu só consigo falar com pessoas como adultos. Ou seja, vocês estão aqui como se fossem alunos meus. Portanto, não vou usar uma linguagem mais acessível, porque eu sei que vocês têm a linguagem toda. Estão a ser preparados por esta finalidade. Portanto, tenho a linguagem pomposa, vou falar de algumas coisas mais abstratas, mas vamos tentar, por isso, ilustrar a importância disso, se não consigo vos interessar nisso, ou pelo menos consigo ilustrar a importância desta área de Systems Thinking. Apesar de eu ver na tradução que Systems Thinking significa pensamento sistémico, eu tenho dificuldade em exprimir-me desta forma, porque eu não sei se é bem assim, mas pronto, se eu saltar uma coisa para a outra, vocês têm que me perdoar. De qualquer maneira, esta ideia do Systems Thinking, estes são os assuntos que eu quero tratar convosco, que é Systems Thinking, o que é este pensamento sistémico. Vou usar um sistema alimentar como exemplo, porque é um esquema que eu sei navegar melhor. Também vou falar convosco muito brevemente sobre multi e interdisciplinaridade, que são assuntos bastante à moda neste momento. E no fim, só quero ilustrar algumas coisas da nossa nova licenciatura, que de certa forma não, frontalmente incorpora o pensamento sistémico e também esta interdisciplinaridade. Portanto, o que é a primeira coisa? O que é Systems Thinking? O que é? Essencialmente é uma abordagem que nós temos para enfrentar o gás. Quanto mais não seja, para eu não ficar distraído. É uma abordagem que é usada hoje em dia para enfrentar situações complexas. Situações complexas com base em sistemas. O que é um sistema? O sistema é essencialmente um conjunto de atividades e dinâmicas que são interligadas. São um conjunto de atividades dinâmicas, em movimento, de mudança, mas que são todas interligadas. E esses aqui podem ler com mais atenção. É curioso, fui ver a Wikipédia, eu sei que é um bom início, hoje em dia, e a versão em inglês e português é completamente diferente. A versão portuguesa é muito mais com base em pensamento filosófico, com citações dos vários filósofos,
enquanto o inglês é muito mais frontal. Portanto, eu optei pelo inglês e traduzi. Portanto, nós consideramos um sistema, nós podemos considerar um sistema como esta ligação de atividades dinâmicas que tem múltiplas causas, múltiplos mecanismos e, acima de tudo, múltiplos consequências também. Sim, múltiplas consequências ou resultados. Podemos pensar, por exemplo, o sistema que nós temos neste momento e o problema que nós temos neste momento sobre alterações climáticas. É uma coisa que toda a gente sente, um ou outro, mais distante, mais próximo, mas sentimos toda esta ideia das alterações climáticas. Então, o que é que causa as alterações climáticas? Alguém consegue responder? O que é que causa alterações climáticas? O que é que causa? Explorações excessivas. Tenho que falar mais alto, eu é que tenho o microfone. Explorações excessivas na natureza e tal. Não ouvi. Explorar excessivamente. Explorações de ambiente, mas ok? Recursos naturais. Recursos naturais. Espécie invasão. Muito bem. A exploração dos recursos naturais. Mais causas das alterações climáticas. Poluição. A libertação de gases de efeito de Senhores, muito bem. Gosto muito de ter inputs, mas tem que ser pensadas. E o colega disse poluição, certo? Não sei se... Ok. Poluição, que sentido? Poluição atmosférica? Sim, atmosférica. Marítima também tem algumas consequências. marítima. Mas essencialmente atmosférica. Ou seja, o que causa as alterações climáticas. Não estou a escutar os problemas ambientais, não é? Não estou a tentar tratar os assuntos ambientais todos. Mas as alterações climáticas, sim senhor, aceito isso. O que mais é que causa isso? Incêndios, assim grandes incêndios e Incêndios, desflorestação. grandes incêndios. O que é que mais causa alterações climáticas? Pecuária. A pecuária, a criação de gado. Pecuária, muito bem. O que eu vejo aqui, toda a gente está a dizer que são atividades humanas. Certo. Atividades essencialmente humanas que provocam essas alterações climáticas. Nós sabemos as causas, mas Quais são as soluções? Quais são as soluções? quais são as soluções? As soluções é parar, de certa forma, é parar então com a pecuária. Certo? Será parar. Diminuir a pecuária. Certo. Diminuir. Diminuir a poluição atmosférica. Muito bem. Diminuir também incêndios. O que é que fazemos isso? Com um varinho mágico? Incêndios. Queima dos fósseis. Harry Potter. Onde é que está Harry Potter? Não está. Infelizmente não existe o Harry Potter. Esse é o nosso grande problema no mundo. Portanto, os problemas, apesar de serem identificados, são muito complicados de remediar. Porquê? Porque funcionam a nível mundial e porque são todos interligados. E será que alguém aqui está responsável? Vocês são responsáveis? Sim. Somos todos, mas é fácil dizer somos todos, mas admitimos nós próprios. E olha que sou responsável. Pelo Somos todos. Então, se é assim, todos temos que mudar. E todos têm que sentir que o nosso sacrifício está a ter efeito. E também as outras pessoas estão a fazer. Complicado. Portanto, nós estamos numa situação em que um problema... não é um exemplo que vou usar, mas é um exemplo que explica o que é um sistema. O sistema tem que mudar, porque o sistema é que leva-nos por essas consequências. Não vale a pena pensar em pequenas alterações pontuais, porque é o sistema em si que tem que mudar. E por isso nós temos que ter uma forma que consegue contemplar a complexidade do sistema
quando nós estamos a tentar encontrar formas de solucioná-lo. Eu pensei num exemplo de alterações climáticas que é mundial, é grande, é muito abstrato e tudo. Nós, até algumas pessoas podem pensar é grande demais para nós contemplar. Aliás, um dos problemas das alterações climáticas é isso, é grande demais para nós contemplar. Mas há desafios da sociedade reais, de todos os dias, onde a ciência e tecnologia, e nossa ciência e tecnologia, nossa e vossa, está a ser chamada a ajudar, mas que só se consegue fazer isso no contexto de alterações do sistema. E temos que pensar e contemplar o sistema, senão a ciência não vai conseguir resolver o problema. Portanto, o sistema é essencialmente, o Systems Thinking, pensamento sistêmico, é essencialmente contemplar a complexidade do problema antes de avançar por sugestões de soluções com base em tecnologias ou outras formas. E usar esta ideia de pensar a complexidade para desenhar melhor formas de remediar os problemas. Eu vou falar sobre o sistema alimentar. Pode ser que vocês não estão. Nós temos aqui, há umas pessoas aqui em frente que estão mesmo a divertir-se. Não sei se é para estar em frente. Mas o que é que acontece? Eu vou usar um sistema alimentar que é. Vocês podem não identificar muito com isso, porque é o. Nem toda a gente está particularmente interessados na parte alimentar, mas nós podemos traçar realmente a história da humanidade através da alimentação. Nós vivemos numa cidade por causa da forma que nós alimentamos. Nós vivemos nesta cidade por causa da forma que nós alimentamos, da forma que isto evoluiu. E há pessoas que até, deve ser feito por mesmo autor, que escrevem a história do mundo através de sal. Outra, curiosamente, que escreve o mundo moderno através do desenvolvimento do comércio do bacalhau. E outra. Ou seja, nós chegamos cá, onde estamos, por causa da alimentação. Portanto, o sistema alimentar pode não nos mexer muito com o nosso imaginário, mas é muitíssimo importante. Foi importante historicamente e continua a ser. Bem, isso é uma coisa bastante complexa. Algumas das coisas aqui são feitas em inglês, outras coisas são feitas em português, e o que eu consigo mudar. Isso é uma forma de descrever, numa forma super simples, o que é que nós chamamos o sistema alimentar. Se olharmos para esta parte aqui no meio, esta parte aqui no meio, isso é classicamente como é que a comida chega a nós. A comida tem suas origens, inicialmente na agricultura, ou na captura, e depois pode passar por ser processado, e depois é distribuído até próximo de nós. Compramos outra coisa, a comida toda a gente tem que comprar, raramente é dado. Ou seja, a comida segue este percurso e depois chega a nós. E esta aqui é uma forma muito simples de explicar. O problema é que não é só assim. Tem muitos outros fatores que influenciam como é que isto acontece. Nós temos aqui, por exemplo, todos os fatores que nós chamamos de fatores ambientais que podem influenciar. Que até foram falados aqui. Qualidade. Eu estou aqui a salientar algumas coisas que são coisas sensíveis a serem utilizadas ou serem mudadas por ciência e tecnologia. São coisas tecnológicas. Se é qualidade e quantidade da água, condição do solo, sistemas de dados, sistemas de conhecimento, a própria ciência e tecnologia. Todos esses fatores são importantes. São importantes e têm impacto na forma que os alimentos são produzidos, transformados e chegam a nós. E depois disto tudo, nós temos consequências. O sistema alimentar atual, não esquece, eu estou a ilustrar sistemas, estou a falar do sistema alimentar, porque isso ilustra o sistema, a forma de lidar com sistemas. O sistema alimentar atual tem consequências. Certas consequências são super positivas. Permite-nos viver no porto, permite-nos viver no nono andar, mais alto ainda, muito mais alto ainda. Permite-nos viver e abastecer diariamente alimentos que são seguros, que não nos matam. E que
que têm uma certa escolha. Então, consequências muito positivas. Mas também sabemos que tem consequências muito negativas. Pecuária. Nós temos a parte pecuária que tem graves consequências em termos do consumo de recursos naturais e também na produção dos gases de efeito de estufa. Também nós temos grandes problemas de obesidade, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, vidas encurtadas por causa de má alimentação, má nutrição, sobrenutrição. Há outras partes da sociedade, nossa sociedade, que têm sobrenutrição, subnutrição. Tem muitas consequências. Há pessoas, as pessoas que vivem, que trabalham muitas vezes na indústria alimentar, há uma parte ou outra, são pessoas que não ganham muito dinheiro. São salários que em muitas áreas de indústria alimentar são baixas, em outras áreas não. Portanto, nós temos consequências do sistema alimentar atual positivas. Toda a gente está aqui a comer 3 vezes por dia, ou mais. Vive numa cidade, mas negativas também porque há muitos problemas. E acima de tudo, não é sustentável. Não podemos continuar porque esses efeitos negativos vão acumular e os efeitos simplesmente não vão poder permanecer, continuar. Ok, outra forma de olhar por isso é listar as consequências. Estão aqui as consequências sem dar sentido do movimento. Não estou a falar aqui da secessão de consequências positivas ou negativas. Só estou a dizer que as áreas em que as consequências acontecem. Acontecem no nível ambiental, nível do que chamamos de segurança alimentar, que é o sentido de capacidade de nos abastecer da alimentação. Não é o sentido dos alimentos que comemos sejam seguros. Chama-se food security, capacidade de toda a gente comer, nutrir, bem? E também tem consequências na área do bem-estar social, que são múltiplas, e tem algumas palavras aqui, alguns abstratos, especialmente pessoas de ciências e tecnologia. Mas, acima de tudo, nós temos consequências do sistema atual, da forma que as coisas são geridas. Nós também temos metas de onde é que queremos chegar, tais famosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que aparecem aqui em grandes metas, mas realmente essas metas, cada país deve desdobrá-los em metas mais palpáveis e mais atingíveis e tentar, não sei se sabem, mas só 15% das metas, dos objetivos estão a avançar no ritmo em que devem estar a avançar. Ou seja, vamos não atingir a maior parte destes objetivos de desenvolvimento sustentável. Mais um problema de vocês do que para mim, mas não deixe de ser um problema. Okay? Mas nós temos metas, e as metas podem ser grandes, qualitativas quase, ou que podem ser desdobradas em metas bastante reais. Então, nós temos as duas coisas. Nós temos um sistema alimentar atual que nos está a fornecer o que é que nós chamamos em palavras eufemísticas suboptimais, tem consequências que não são ótimas. No entanto, nós sabemos o que é que temos que fazer para chegar ao sistema ótimo para nós. O problema é lá chegar, nós temos que mudar o sistema. E já percebemos que o sistema é complexo. E esta complexidade significa que por um lado, é complicado de perceber, por outro lado, uma aceitação. Se nós aceitamos que as atividades são interdependentes, se nós mudarmos alguma coisa aqui, pode ter consequências nunca vistas ali. Já vimos o que acontece em ecossistemas reais, ecossistemas envolvendo o mundo natural, ao introduzir inocentemente alguma planta ou algum animal que não é deste sistema, pode alterar profundamente o ecossistema. E acontece a mesma coisa aqui. Ao introduzir uma nova tecnologia
com toda a inocência e pensando muito bem que isso vai funcionar bem, está no sentido certo, pode ter consequências não previstas. E é muito provável que tenha. As experiências que nos levam a saber que realmente tem consequências. Portanto, nós temos que, por um lado, aceitar isso, aceitar que as coisas são complexas. Os nossos gestos tecnológicos e as capacidades que nós temos enquanto cientistas, engenheiros, de gerar novas tecnologias são muito importantes, mas vai depender de muitas outras coisas. Portanto, se nós contemplamos isso quando nós estamos a desenhar a nossa ciência, nós podemos escolher melhor quais são as tecnologias e onde é que temos que aplicá-las. E isso é uma das coisas. E se nós temos uma tecnologia já desenvolvida, já dediquei 10 anos da minha vida a desenvolver esta tecnologia, e eu sei que isso deve funcionar, ou deve funcionar, tenho que usar esta forma de pensar para eu ter a certeza que vai funcionar. Não vale a pena virar as costas desta complexidade e ir à missa. Sei que estamos aqui na Católica, mas não podemos fugir disso. Temos que não só espero que aconteça bem, compro uma espadinha e depois isso vai ter tudo. Não. Temos que contemplar e aceitar a complexidade e começar a enfrentá-la. O problema é que este é um esquema aqui que eu escrevi no meio que é super simples. Por cada um dos alimentos que nós comemos, cada um dos alimentos, pensa num produto que vocês compram no supermercado e de certeza que o percurso é muito mais complexo do que isso. Envolve muitas parcelas, muitas etapas, é comprado e vendido muitas vezes antes de chegar a nós. Todas as refeições que vocês comem vêm dos 4 cantos do mundo. Se não são as especiarias, são os ingredientes, são a fonte de amido. É um facto, nem sequer tenho que inventar isso. Portanto, o problema é que, quando confrontamos isso, na verdade, é muito complexo. Muito bem. Essa é a conversa do padre, só para vos sensibilizar do facto que nós temos sistemas são complexos e não podemos virar as costas, senão as nossas propostas de tecnologias não vão funcionar. Ok. O que é esta área interdisciplinar ou multidisciplinar? Basicamente, toda a gente sabe aqui que nós trabalhamos essencialmente ou investigamos, ou ensinamos, ou comunicamos, normalmente à volta de uma área de saber especializada, que nós tínhamos que... Eu, por exemplo, já estudei 4 anos de licenciatura, também fiz 4 anos de doutoramento, e mesmo no fim, eu não era perito de nada. Ganhei as ferramentas necessárias para atuar no terreno nesta área muito específica. Era uma coisa disciplinar. Aprendi a teoria e a prática desta disciplina. Se eu entrasse noutro tipo de função, mesmo relativamente próximo de minhas áreas, não era capaz. Que era muito formatado numa disciplina. E nós temos que fazer isso porque a vida é muito... A ciência avançou bastante e as perguntas são bastante específicas e tudo tem a ver com esta área de disciplina. E as disciplinas hoje em dia são são maus exemplos que eu dei aqui. Ciência. Também, a ciência já é uma bifurcação. Há pessoas que não se identificam com ciências. E depois, biologia. Já é mais uma bifurcação. Depois, microbiologia. Mais uma ramificação. Bacteriologia, que é uma parte da microbiologia. E depois, genética, que é genética aplicada à bacteriologia. E depois começamos a fundilar cada vez mais. E temos que fazer isso, senão conseguimos fazer contributos. Fiz a mesma coisa com mais timidez ainda na parte química. É natural, é saudável, temos que fazer isso. Temos que aprender bem para dominar uma disciplina. Mas também temos áreas de aplicação que talvez nós abraçamos estas áreas de aplicação rápidas demais no nosso sistema de educação. Essa é a minha opinião. Nós começamos a nos identificar já com áreas da aplicação, saúde e medicina. Nós já temos
cursos de licenciatura em microbiologia médica. Nós pensamos que em Portugal que temos um curso de microbiologia, que já é um grande lance, grande coisa diferenciadora. Ainda hoje, 30 anos depois, é o único curso do país de microbiologia. Há outros países que começam a ter microbiologia médica. Estão a especializar quando têm 18 anos. E depois nós temos a agricultura. Todas as disciplinas científicas aplicadas à agricultura e vários ramos da agricultura. E da ambiente e da engenharia industrial. Temos este cruzamento de disciplinas, áreas de aplicação, que nos leva, vocês não sei se ouviram a forma que nós comunicamos com nossos pares através dos artigos científicos publicados em revistas. Hoje em dia nem chegam a ser revistas em papel, são todos online, e são bastante especializadas. Temos coisas mais, eu diria, genéricas, mas não há cientista que não sonhe em ter artigos publicados em Science and Nature. Que são genéricas. Se consegue publicar lá, significa que a nossa ciência é suficientemente excelente para ser visto por a comunidade de cientistas globalmente. Normalmente nós publicamos em áreas, já foi isso, Journal of Water Reuse and Desalination. Há uma revista de pessoas especializadas em reutilização da água e dessalinização da água. E isso vai ser todos os meses com vários artigos científicos bem pensados, só mostra o grau de especialização que existe. Isso é tanto área de atividade como de disciplinas. Também achei isso, Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Revista de Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo. Se quer publicar aqui, não vale a pena publicar sobre outro assunto, tem que ser ligado a isso. Bastante especificado. Muito bem. Agora, isto está relacionado também com o aspecto muito com este componente de abordagem sistémicos, tem a ver com multidisciplinaridade. Aqui eu vou-me limitar só a dar algumas definições, são definições minhas com base em alguma leitura. Multidisciplinaridade é abordar um assunto com várias disciplinas. Por exemplo, microbiologia e sociologia. Por que não? Por que é que as pessoas não comem mais bifidobactéria? Porquê? Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar, têm resistência. Porquê é que as pessoas têm práticas que podem ser, que podem infectar? Tanto em termos de regime de alimentação como práticas sexuais. Podem estar expostos aos riscos. Isto tem a ver com microbiologia, porque a microbiologia vai ser consequência. Ou seja, vai ser um veículo de consequência. Mas também tem a ver com sociologia, psicologia. Por exemplo, só para ilustrar, multidisciplinar é meramente ver as coisas com duas disciplinas. Mas consta disto. E ver se consegue ter novas formas de pensar através das duas formas de ver. Interdisciplinaridade é diferente. É muito mais complicado. Eu considero que eu trabalho já de uma forma interdisciplinar. Desculpa lá, multidisciplinar. Eu sonho em conseguir trabalhar de uma forma interdisciplinar. Isso obriga-nos a trabalhar com colegas da sociologia ou de psicologia e explorar a forma que eles pensam sobre as coisas e tentar combinar nossas maneiras de trabalhar. Isto é muito diferente de só olhar para duas perspectivas diferentes. E esta é a área super sexy hoje em dia. Interdisciplinaridade. E depois temos transdisciplinaridade. Se pensarmos bem, a maior parte destes problemas, quem somos nós? Os profissionais, cientistas, se quiser, não podemos ter uma atitude paternalista perante a sociedade. Nós não sabemos o que é que a sociedade necessita. A sociedade sabe o que é que necessita. Portanto, se nós temos um problema da sociedade, temos que envolver a sociedade na formulação das respostas. E isso é o que é que nós chamamos de transdisciplinaridade. É ir para além do trabalho científico, académico, e envolver as pessoas que estão a ser afetadas. Ok. É importante lembrar isso. Existem sistemas
existe também a necessidade de abraçar a complexidade dos sistemas. Existe também disciplinas, que são formas de construir um edifício intelectual à volta de um conjunto de conhecimentos e práticas numa área muito específica. Área de saber. Também há áreas de aplicação e há várias formas de combinar disciplinas no sentido de tentar resolver melhor esses problemas da sociedade. Vou acabar daqui a pouco, porque eu só vou percorrer muito rapidamente. Saí da estação num sítio chamado Roskilde, Dinamarca, e vi isso. Toda a gente aqui sabe ler inglês. Esta universidade, isto é o lema da universidade: We work interdisciplinarily, real world problems do not have boundaries. Nós podemos dizer que não têm cantos, não têm esquinas também. Os problemas não respeitem as nossas conveniências, infelizmente. Infelizmente não. Já estou a ver, professor Mário. Como é que comecei tarde? Como é que temos que nos justificar sempre? Só para me apresentar muito brevemente este curso em que eu sou coordenador, que começou 2 anos atrás, que está muito informado para o que é que eu ando a dizer. Essencialmente, há muitos estudos que mostram que a maior parte de pessoas que têm licenciaturas em áreas científicas, a maior parte das pessoas com licenciatura em áreas científicas vão trabalhar em postos de trabalho onde é preciso alguém licenciado. Mas a maior parte das pessoas não vão trabalhar em sítios onde o assunto que eles estudaram vai ser chamado. Okay? Isso é verdade, são estudos feitos. Estudar na universidade é bom, porque mais tarde vai conseguir arranjar o melhor emprego, mas não necessariamente na área que estudou. Muitas universidades, esse é um dos motores de nós escolhermos esta licenciatura. Outro é o facto que é neste cruzamento entre a tecnologia, a ciência e a sociedade onde é que as grandes perguntas estão a ser colocadas. Eu falei muito sobre o sistema alimentar, pode falar sobre o sistema energético, pode falar sobre o sistema médico. Todos têm problemas que não são resolvíveis só com dinheiro e só com tecnologia. Todos têm que ter este envolvimento de sociedade. Então, estas universidades que são bastante cotadas, como devem imaginar, Stanford, que é uma das maiores universidades do mundo, York, a Universidade de York na Inglaterra, e também Manchester, são universidades bastante conceituadas. Todos também têm impostos e iniciativas muito semelhantes à nossa. Isso deu-nos muita força para fazê-lo. Então, o que é o nosso curso? O nosso curso é essencialmente uma preparação disciplinar, sim senhor. Já defendi a ideia. Nós temos que saber trabalhar e perceber como é que funcionam as coisas numa área disciplinar. Nossa área é biociências aplicadas. Isso é nossa área de trabalho. Biociências aplicadas, bioengenharia. E depois, neste curso, oferece a possibilidade. Em primeiro lugar, obriga as pessoas a confrontar outras ciências, nomeadamente a psicologia, sociologia, ciências económicas, a filosofia, direito. E depois vão desenhar o seu próprio percurso no resto do curso. Muito através das disciplinas opcionais, mas também com o trabalho de projeto. E as pessoas vão acabar aqui licenciados e bem preparados na área das biociências aplicadas, mas com a visão e a capacidade de navegar pelas outras coisas e as outras partes necessárias para trabalhar neste contexto da sociedade muito diferente. E, acima de tudo, vai preparar muito bem para fazer mestrado na área que achar interessante. Lembrando que as decisões que tomam quando têm 16, 18 e 21 anos são diferentes. Vocês vão ser diferentes. Tomam as decisões agora que são certas por vocês. Daqui a 3 anos vão ser decisões diferentes, mas igualmente certas.
Ok. Já fui a negócio, não sei.